Vamos ler mais uma vez em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos começar hoje no versículo 19. Filipenses 1, 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim, pela minha nova ida a vós. É só isto que vamos ler hoje. Deus sabe acrescentar a sua bênção à leitura da sua palavra. Durante estas noites temos considerado os primeiros 18 versículos desta carta. E entre outras coisas temos notado a atitude do apóstolo Paulo. Eu gostaria de frisar esta atitude mais uma vez. Lembramos que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, estava em Roma, num passeando. Não estava visitando Roma para conhecer aquela grande e famosa cidade. Estava preso. Ficou preso bastante tempo. Não uma questão de dias ou semanas, mas vários anos. Durante aqueles anos, ele não tinha liberdade para sair e fazer o trabalho que desejava fazer. Mas quando vemos Paulo escrevendo esta carta, naquelas circunstâncias, descobrimos, nesses primeiros versículos, que Paulo, apesar das circunstâncias, não era um homem revoltado. Apesar das circunstâncias, não era um homem frustrado. É um homem agradecido. Ele começou a carta dizendo: eu dou graças ao meu Deus. Um homem agradecido. E não apenas agradecido, mas um homem cheio de confiança. Por ficar tanto tempo preso, a sua confiança não foi abalada. Ele aparece nessa carta um homem cheio de confiança. Não, porém, uma confiança em si, mas uma confiança profunda, inabalável em Deus. Como ele disse no versículo 6, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará. Estou certo, ele disse, plenamente certo. Ele tinha uma convicção que nada podia abalar quanto à vitória final. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Esta palavra que ele usou no versículo 6, certo,
plenamente certa, aparece 3 vezes neste primeiro capítulo. Aparece mais vezes mais para frente, mas somente neste primeiro capítulo aparece 3 vezes. Ontem encontramos essa mesma palavra no versículo 14, mostrando aquela convicção que encheu o coração de muitos irmãos. Ele diz que muitos irmãos tomaram ânimo, ficaram cheios dessa convicção. No texto original é a mesma palavra que ele usou no versículo 6, mostrando que esses irmãos, vendo Paulo na prisão, perderam o seu medo, perderam a sua indiferença e, cheios de convicção, começaram a falar do Evangelho. E no trecho que acabamos de ler hoje, encontramos o versículo, a palavra mais uma vez, no versículo 25. Ele diz no versículo 25, tendo esta confiança, tendo esta convicção ou certeza, eu sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito vosso. Tendo esta certeza, esta convicção, eu sei que ficarei. Em todo este capítulo e em todo este livro, vemos Paulo, um homem confiante, um homem com uma certeza inabalável, um homem de convicção firme. Vendo isto, talvez parecer no versículo 22 estas palavras: não sei o que deva escolher. Parece contraditório. Em todo o capítulo, em todo o livro, o homem parece cheio de confiança, certeza, um homem com uma convicção, que sabia para onde ia, sabia o que estava acontecendo, e ele confiava em Deus. Não havia dúvida. Mas agora ele diz: eu não sei o que deva escolher. Parece contraditório, mas realmente não é. Não vamos examinar este trecho que lemos hoje detalhadamente, mas eu quero começar considerando estas palavras que parecem indicar uma dúvida, e isto vai nos levar até o versículo 21, onde quero concentrar a maior parte dos meus comentários. No versículo 21 ele disse: para mim o viver é Cristo. Não sei o que deva escolher. Ele realmente não estava na dúvida. Se voltamos até onde começamos a nossa leitura, poderíamos seguir o seu argumento. E por que ele fala desta maneira? No trecho que consideramos ontem, lembra como ele falou das consequências da sua prisão, mostrando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo coisas que parecem desastrosas, como a sua prisão, parecia uma derrota para o Evangelho, parecia um desastre para ele, mas Paulo disse: não foi nada disto. Isto contribuiu para o progresso do Evangelho. E permite-me dizer mais uma vez, irmãos, estes desastres que às vezes acontecem na vida do cristão não são desastres. Se nós temos olhos para enxergar em tudo isso as bênçãos que Deus quer nos dar, talvez sacudidos pela dúvida, com os olhos cegos pelas lágrimas, não conseguimos enxergar o propósito de Deus. Mas entenda isto, meu irmão: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as coisas desagradáveis, as coisas mais adversas, quando não consegue ver o propósito.
Quando não consegue entender o porquê, meu irmão, continue confiando. E um dia você verá o propósito. Você terá a recompensa. Foi assim com Paulo. E no versículo que iniciou a nossa leitura hoje, ele disse: eu sei que disto, do meu encarceramento, das aflições que falsos irmãos estavam querendo lançar sobre ele, daquelas coisas que consideramos ontem, ele disse: eu sei que disto me resultará a salvação. Não a salvação da sua alma. A salvação da sua alma não provém de sofrimentos nossos. A salvação da alma vem pela fé em Jesus Cristo. Mas através daquelas circunstâncias, e daquelas circunstâncias desagradáveis, Paulo diz: isto me resultará salvação, num sentido temporal. Salvação daquele plano do inimigo de querer perturbar o apóstolo e deturbar o evangelho. Salvação daquelas cadeias em Roma. Tudo isto Deus operaria. Ele disse: eu sei que isto vai resultar na vitória final para nós. Não tenha dúvida, a vitória é garantida. Mas além de falar no versículo 19 dessa certeza da vitória, ele fala no versículo 20 de algo intimamente ligado com esta certeza. Ele fala da sua intensa expectação e esperança de que em nada ele seria envergonhado. Mais uma vez, de uma forma diferente, expressando a mesma certeza na vitória. Mas ele expressa no fim do versículo uma coisa que eu gostaria de salientar mais. Ele disse: a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado é que, de qualquer forma, quer seja pela vida, ou quer seja pela morte, Cristo será engrandecido em meu corpo. Nesta altura, Paulo está mostrando aos Filipenses que ele estava disposto a morrer ou viver. Para ele, não ia fazer diferença, até um certo ponto. Ele estava preparado para morrer, se fosse a vontade do Senhor. Ele estava preparado para viver, se fosse a vontade do Senhor. E ele disse: eu sei que ou pela morte ou pela vida, Cristo será engrandecido no meu corpo. Se havia alguma dúvida se ele ia viver ou morrer, não havia dúvida alguma quanto a isto. Cristo será engrandecido no meu corpo. Eu quero observar duas ou três coisas aqui. Primeiro, algo muito prático. Cristo será engrandecido como? No meu espírito? Na minha alma? Ele diz: Cristo será engrandecido no meu corpo. No meu corpo. Às vezes, nós pensamos que o corpo não tem muita importância. Eu já vi um cristão citar um versículo, tirando-o fora do seu contexto e dando-lhe um sentido completamente errado, dizendo: a carne para nada aproveita, é o Espírito que vivifica. Ele estava querendo dizer que não importa o que o cristão faz com o seu corpo, o importante é o seu espírito.
Ele até chegou a dizer: o importante é manter o espírito em comunhão com Deus, mesmo se você pecar, pois ele diz, não é pecado. Se o corpo fizer coisas erradas, não tem problema. O importante é que o espírito mantenha comunhão com Deus. Meus irmãos, é impossível, note bem, é impossível o espírito manter comunhão com Deus enquanto o corpo fizer coisas erradas. Nós somos pessoas feitas à semelhança de Deus. Cada um de nós tem 3 partes. Eu tenho corpo, eu tenho alma, eu tenho espírito. Essas 3 partes não são independentes uma da outra. Eu não posso dizer que aquele erro não é culpa minha, é do meu corpo. Não podemos nos isentar de culpa desta forma. Importa muito o que o nosso corpo faz. Veja como Paulo diz: eu tenho certeza que Cristo será engrandecido no meu corpo. Devemos lembrar que quando Jesus Cristo morreu por nós na cruz, Ele morreu para salvar o ser inteiro, corpo, alma e espírito. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz que todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, deve ser preservado na santidade para Deus, o ser inteiro. Lembra como ele disse aos Coríntios: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Este corpo de carne e osso é importante a Deus, foi comprado por bom preço, ele diz em 1 Coríntios 6:20, foi com sangue precioso de Cristo, este corpo de carne e osso. Diz Paulo naquele mesmo texto: portanto, não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele não está falando do espírito nem da alma naquele texto. Em outras partes ele fala destas partes espirituais, mas em 1 Coríntios 6 ele fala exclusivamente do nosso corpo. É templo do Espírito Santo, foi comprado por bom preço, não pertence mais a nós, portanto, diz ele, glorificai a Deus no vosso corpo. É isto que Paulo estava dizendo. Ele disse: eu sei que Cristo será engrandecido no meu corpo. Lembra da sua exortação aos Romanos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quase que dá para sentir a força daquele apelo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não tenha dúvida, Deus quer o nosso corpo. É por isto que lemos em Romanos 8 que um dia este corpo será redimido. Já temos a salvação da nossa alma, mas este corpo ainda sofre os efeitos do pecado, fraqueza, doença, mas um dia este corpo será
transformado. Disse Paulo nessa mesma carta aos Filipenses: corpo fraco e vil e abatido será transformado, semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Este corpo hoje pode ser tão fraco, pode conhecer e sentir tantas limitações, mas tem um futuro glorioso. O futuro do meu corpo não é uma cova no cemitério. Talvez fique lá alguns anos, talvez volte ao pó, mas aquele pó ressuscitará. E este corpo comprado pelo sangue de Cristo está destinado a brilhar na glória, junto com o meu Senhor. Cristo será engrandecido no nosso corpo, na eternidade. Mas, meus irmãos, agora, nesta vida, Ele está sendo glorificado, engrandecido no nosso corpo. Como que nós usamos este corpo? Para o nosso prazer? Para a nossa vaidade? Minha irmã, não tente adornar o seu corpo pintando e adornando. Lembre que este corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. Meu irmão, não use o seu corpo para este mundo. Este corpo pertence àquele que o comprou. Se você continuar examinando os textos do Novo Testamento para ver como ele fala do corpo, você vai ver como não devemos usar o corpo e como devemos usar. Mas eu creio que tenho dito o suficiente para hoje sobre isto. Mas permita a Deus que cada um de nós possa viver de uma forma tal que neste corpo de carne e osso, Cristo seja engrandecido. Pergunte-se a si mesmo: Cristo está sendo engrandecido no meu corpo? Se está, procure viver de uma forma que ele seja engrandecido mais ainda. E se você acha que ele não está sendo engrandecido, então comece a partir de hoje, para que ele seja engrandecido. Paulo sabia que Cristo seria engrandecido no seu corpo. Ele apresenta a sua razão no versículo 21. Veja como esses dois versículos são unidos. No final do versículo 20 ele diz: Cristo será engrandecido no meu corpo, ou pela vida, ou pela morte. Por quê? Eis a razão. Por quê? Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo. O que quer dizer isto? O viver é Cristo. Podemos olhar para isso de várias maneiras. Podemos dizer que Cristo era o modelo da sua vida. Ele olhava aquele modelo, considerando a vida do Senhor Jesus Cristo, e ele procurava imitar na sua vida. Para mim, o viver é Cristo. Nós temos alguma coisa da vida de Cristo nos 4 evangelhos. Podemos ler Mateus, Marcos, Lucas, João, ver como o Senhor Jesus Cristo andou aqui. E se consideramos a vida dele,
Há certas coisas que logo nos impressionam, coisas que se destacam. Se você ler os 4 evangelhos, talvez a primeira coisa que vai impressionar a sua mente é a sua submissão. Quantas vezes ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você vê a vida de Jesus Cristo, você vê a vida de quem nunca quis fazer a vontade própria, mas sempre, em todas as circunstâncias, fazendo a vontade de seu Pai no céu. Não é natural fazer isso. A coisa mais natural para qualquer ser humano é fazer a vontade própria. Não aprendemos isso na escola. Muito antes dos nossos primeiros dias na escola, já mostramos a nossa disposição de fazer a nossa vontade própria. Mesmo antes de uma criancinha saber falar, ela manifesta aquela vontade própria. Não queremos fazer a vontade dos outros. É natural fazer a vontade própria. Jesus Cristo nunca fez isso. Nunca. Ele disse: a minha comida é algo indispensável, não podemos viver sem comer. A minha comida, disse ele, o que é indispensável para mim? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Não é natural, mas foi assim que Cristo fez. Diz Paulo: para mim, o viver é Cristo. Não viver naturalmente, mas viver Cristo, submisso à vontade do Pai. Lembra como o próprio Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O primeiro requisito: renuncie à sua própria vontade. É o caminho que ele trilhou. Se quiser vir após mim, não há lugar para a vontade própria. Lembra como esta carta começou? Paulo começou dizendo: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Um escravo não tem direito de fazer a sua própria vontade. Jesus Cristo renunciou à sua vontade, à do Pai. Se olhamos para os evangelhos outra vez, podemos ver não apenas a sua submissão. Talvez a coisa mais impressionante é o seu amor, a sua compaixão. Foi uma vida de sacrifício do começo até o fim. Nunca pensando em si, sempre pensando nos outros. Ele veio do céu para este mundo sabendo que ia sofrer e fez isto por aqueles que não o amavam. Durante toda a sua vida aqui, tantas privações, tanto sofrimento, e sempre mostrando o amor. A Bíblia resume toda a vida dele num só versículo, dizendo estas palavras: Jesus Cristo andou por toda parte, fazendo o bem. Ele mostrou amor até para os seus inimigos. Mesmo quando estava sobre a cruz, ele não reclamou. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A cidade de Jerusalém tinha matado os profetas.
Então tem que ser, mas começa em Jerusalém. O amor do Senhor Jesus Cristo vai além da nossa compreensão. Para nós viver Cristo, teremos que viver uma vida de amor, de sacrifício, deixando de buscar os nossos interesses, procurando o bem-estar dos outros. Veja nesta carta como o próprio Paulo estava fazendo exatamente isto. Se descemos para o final daquele trecho que lemos hoje, veremos como ele disse: eu estou num aperto. É neste contexto que ele apresenta esta aparente dúvida. Não sei o que devo escolher. Por um lado, eu quero partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Eu quero partir. Eu tenho desejo de partir. É a minha vontade. Eu quero. Mas eu sei que é necessário para vós que eu fique na carne. Para Paulo, seria melhor partir e estar com Cristo. Para os Filipenses, seria melhor que Paulo ficasse. E ele disse: tendo esta confiança, eu sei que ficarei. Para proveito vosso. Ele estava vivendo Cristo, não pensando no que seria melhor para ele, mas pensando no que seria melhor para eles, os filipenses, sacrificando-se para os outros, uma vida abnegada de sacrifício em benefício dos outros. Para mim, disse Paulo, o viver é Cristo. Poderemos continuar muito tempo mencionando as virtudes de Cristo, mas não vamos tomar o tempo agora. Mas você faça isso em casa. Leia os Evangelhos, estude Jesus Cristo, procure reproduzir isso na sua vida. Disse Paulo: para mim, o viver é Cristo. Cristo seria o modelo. Ele ia procurar seguir o modelo. Podemos dizer também que para viver Cristo tem outros sentidos. Cristo seria não apenas o modelo, seria a inspiração da sua vida. Vendo Cristo, lembrando de tudo quanto Cristo fez para salvá-lo, isto incentivaria Paulo a viver para ele. Ele seria o incentivo, a razão da sua vida. Ou se quiser, Cristo seria o alvo da vida de Paulo. Para mim, o viver é Cristo. Mas o importante é que Cristo seja tudo para nós. Paulo disse aos Gálatas: eu estou crucificado com Cristo. E vivo, crucificado, mas vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E lembra como ele continuou naquele versículo Gálatas 2:20? Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e deu-se a si mesmo por mim. Eu estou crucificado, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Agora, voltemos um pouquinho. Lembra que falamos do corpo? Cristo seria engrandecido no corpo de Paulo. Uma vez, o Senhor Jesus Cristo andou aqui em corpo de carne e osso. Com aquelas mãos, ele tocou o leproso, dando-lhe saúde. Com aquela boca,
Ele falou graça e de verdade. Aqueles olhos derramaram lágrimas perante o túmulo de Lázaro. Aqueles pés, sempre ligeiros, andando de um lugar para outro, levando bênção e felicidade. Aquele corpo foi pregado numa cruz, rejeitado pelo mundo, mas elevado à glória por Deus. E hoje aquele corpo está no trono à destra do Pai. Jesus Cristo ainda quer operar neste mundo, e para que Ele possa manter contato com os necessitados deste mundo. Ele quer o meu corpo, Ele quer o teu. É neste sentido que Ele pode ser engrandecido no meu corpo. É nesse sentido que podemos dizer: para mim o viver é Cristo. Se reconhecemos que estou crucificado com Cristo, mas vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que estas mãos possam tocar os imundos e necessitados e perdidos deste mundo. Que esta boca possa trazer a mensagem que o mundo precisa. Que estes olhos saibam derramar lágrimas sinceras. Que estes pés nunca cansam de percorrer as sendas da misericórdia, obedecendo às ordens do Senhor. Cristo, para mim, o viver, podemos dizer, é Cristo. Se nós podemos dizer, para mim, o viver é Cristo, poderemos dizer também, e o morrer é lucro. Sabe que são poucas as pessoas em São Carlos hoje que podem dizer: para mim o morrer é lucro. A maioria das pessoas em São Carlos hoje terão um grande prejuízo quando chegar o momento da sua morte. Para aquele que não é salvo, a morte será prejuízo. Será o fim das suas alegrias. Qualquer alegria que tenham achado neste mundo, nos seus divertimentos, nos seus pecados, nos seus vícios, entre os seus amigos, tudo terminará para sempre na morte. Depois, uma eternidade infinda de tormentos, de sofrimentos terríveis. Para aquele que não é salvo, a morte significa o fim dos confortos, das alegrias, de tudo que teve de bom, e o começo de tormentos indescritíveis. Mas para aquele que é salvo, é bem o contrário. Nesta vida, talvez tenhamos de enfrentar perseguições, às vezes aguentar a zombaria do incrédulo, às vezes este corpo sente as dores de uma enfermidade, o cansaço pelo trabalho, mas um dia a luta há de findar, a morte chegará, e a morte para nós é lucro, porque depois da morte jamais havemos de derramar uma lágrima. Você sabe que a Bíblia diz que o próprio Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Lá naquele lar feliz não há dor, não há sofrimento. E lá na Nova Jerusalém não há nem cemitério, ninguém morre lá. Para nós o morrer é lucro.
lucro que jamais podemos calcular. Todos querem este lucro. Mas não esqueça, o versículo tem duas partes. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se Cristo não for o nosso viver, o morrer jamais será lucro. Não é simplesmente o ato de morrer que é lucro. Não vamos nos preocupar com gramática, mas se considerássemos o tempo do verbo no texto original, poderíamos observar que não é o ato de morrer que é lucro, mas o que vem depois. Ter morrido será lucro para o cristão. É depois da morte que nós teremos toda esta vantagem. Eu acho que eu tenho falado bastante hoje. O Jairo me deu liberdade para avançar um pouco do horário e tenho feito isto, abusando da bondade de vocês, mas só para resumir, mais alguns minutinhos só. Neste capítulo 1 de Filipenses que temos considerado, temos observado não apenas os filipenses, mas as atitudes de Paulo. E é isto que eu gostaria de destacar para deixar algo claro na sua mente, terminando estes estudos. Humanamente falando, havia todo motivo para Paulo ficar desanimado, frustrado, sentir-se derrotado. Quando escreveu esta carta, ele já tinha passado anos na prisão. Humanamente falando, poderíamos dizer anos perdidos. Um homem com a sua capacidade deveria estar em plena atividade, ensinando as igrejas, pregando o Evangelho, e lá está, numa prisão. Deus não faz nada para tirá-lo de lá. Onde está o Deus dele? Permite-me repetir o que já falamos várias vezes. Paulo não estava frustrado. Paulo não estava revoltado. Paulo não estava desanimado. Ele estava transbordando de confiança, de alegria, de agradecimento. Ele podia ver um plano de Deus em todas estas circunstâncias. E lembrei no início desses estudos que o importante em nossos dias é participarmos na obra de Deus. Não somos nós que temos de fazer a obra, é Deus que faz. Mas Ele faz esta obra usando instrumentos humanos. E o que nós precisamos fazer é vivermos em contato com Deus de tal forma que possamos discernir o que Ele está fazendo e colocar-nos à sua disposição. Não precisamos planejar, organizar e esperar que Deus vai abençoar os nossos planos. Precisamos antes esvaziar e esperar aos pés dele, com o nosso ouvido bem aberto e o nosso coração disposto a obedecer às suas ordens, mesmo quando estas ordens parecem ilógicas. Lembra de Filipe pregando em Samaria para as multidões? E o Senhor disse a Filipe: deixa isso, vai para o deserto. Parecia uma coisa errada, mas
foi o meio de levar o Evangelho para o continente da África. Coisas que parecem pequenas e insignificantes. Talvez mais tarde veremos, foram realmente os mais importantes. Talvez deixar as multidões e levar o Evangelho por uma criança parece uma coisa insignificante. Sabe, as consequências da conversão de uma criança. Somente na eternidade nós veremos o quadro completo. Por enquanto não entendemos, não enxergamos. Mas o caminho para nós é renunciar à nossa vontade, deixar de lado a nossa suposta sabedoria, esperar em Deus, confiar em Deus e fazer o que Ele quer. E assim poderíamos dizer, para mim, o viver é Cristo. Que assim seja. Amém. Amém.